Olá pessoal, aqui é Humberto Azevedo e hoje eu vou responder uma pergunta que é muito comum mesmo eu vi, tanto presencialmente como pelas redes sociais, até pelo WhatsApp me mandam essa pergunta. É a seguinte pergunta: problemas de coluna tem solução? Dores nas costas tem solução? E é comum, é natural que as pessoas perguntem isso depois de terem tentado vários tratamentos, tomado muitos remédios, tratamentos alternativos e não terem tido o resultado, né, que esperavam, não terem solucionado o problema. Mas antes de eu responder a pergunta, eu gostaria que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Programa Coluna Sem Dor, se inscreve, ativa o sininho para você receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Também compartilha com as pessoas que precisam dessas informações para aliviar suas dores. Você vai ver daqui a pouco que a informação, ou melhor, a falta de informação, talvez seja o principal problema de dor nas costas. E aí deixa aqui sua pergunta nos comentários, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida. Provavelmente a sua pergunta vai virar um vídeo como esse aqui e pode ser a dúvida de muitas pessoas, tá? Também deixe seu like para a gente conseguir alcançar mais pessoas e ajudá-las com mais informações, ok? Mas voltando para o nosso assunto de hoje, dores nas costas, problemas de coluna, tem solução? Tem sim. A boa notícia é que tem solução. O grande problema é que as pessoas elas usam mal a coluna. Elas não sabem usar corretamente a estrutura da coluna e põe em risco, põe em estresse, põe em sofrimento e a coluna se inflama, dói e isso se apresenta para a gente no formato de dor. Então, essa relação errada que a gente tem com a coluna, né? A gente maltrata a coluna e ela nos maltrata, né? A gente usa a coluna de forma errada, põe peso demais em cima dela, ou então deixa ela desalinhada e ela responde para a gente com a dor. Então, se você tem uma boa relação com a sua coluna, uma relação harmônica, né? Uma relação saudável, a coluna não dói. Se você não tem uma relação boa, se a sua relação é desarmônica, então vocês vão ficar brigando aí, você e sua coluna, e ninguém vai ganhar, tá? Ou seja, todo mundo vai sair perdendo. Então o primeiro passo é você ter essa boa relação com a coluna. E eu passo a ter uma boa relação com a coluna quando eu entendo como ela funciona. Então, se eu não sei como algo funciona, provavelmente eu vou usá-lo da forma errada. Então, se você compra uma máquina qualquer e você não olha o manual, você corre o risco de usar essa máquina de forma errada e aí essa máquina corre o risco de quebrar com mais facilidade. A mesma coisa é o corpo humano, a mesma coisa é a coluna. Então, se você usa errado o seu joelho, ele vai doer. Se você usa errado o seu tornozelo, ele vai doer. Se você usa errado a sua coluna, ela vai doer. E aí, o grande problema é que nós não temos, né? Não recebemos, aliás, um manual da coluna, assim como a gente recebe o manual de um equipamento, de uma máquina que a gente compra. Mas, se você ouvir, se você seguir as pessoas que têm um pouco mais de experiência nesse assunto, que estudam esse assunto há muito tempo, que já acompanhou centenas de pessoas com problemas de coluna, essas pessoas elas podem sim te dar um manual de como você usar corretamente a sua coluna sem prejudicá-la. Então, como eu falei no comecinho do vídeo, muitas vezes é a falta de informação que leva aos problemas de coluna. E o que é falta de informação? É eu não saber como deitar corretamente, sentar corretamente, usar o celular corretamente na hora que eu estou lendo ali o WhatsApp,
usar o computador de forma correta na hora que eu estiver trabalhando. Quem trabalha pegando peso, qual a posição da coluna na hora de pegar um peso, ou quem trabalha sentado muitas horas, qual a posição, qual o tempo que eu devo ficar sentado no máximo para que minha coluna não doa. Então essas informações, elas são fundamentais, eu diria que elas são indispensáveis para que a sua coluna não doa. Então, como a maioria das pessoas não sabem dessas informações, e são informações simples, elas não põem em prática. Ou algumas até sabem, mas não põem em prática. Também só saber da informação e não praticar não vai adiantar nada. Então, o primeiro passo é você entender que a coluna, ela exige que você entenda do funcionamento dela. E aí você pode perguntar, bom, mas aí eu preciso fazer uma faculdade de medicina, de fisioterapia, preciso fazer um curso de ergonomia? Não, nada disso, tá? Você basta apenas entender como utilizá-la da forma correta. Como eu deito corretamente, como eu levanto corretamente, como eu sento corretamente. Se você entender essas ações, essas posturas do dia a dia e como fazê-las de forma correta, você vai estar agindo ergonomicamente correto, mesmo sem saber o que é ergonomia, tá? Não precisa saber. Então, o primeiro passo para você ter uma relação harmônica, saudável, amigável com a sua coluna é utilizá-la da forma correta ao longo do dia. Ou seja, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Não importa o seu tipo de trabalho, se é um trabalho mais braçal, se é mais intelectual, não importa. Para todos os tipos de trabalho, você tem que cuidar bem da sua coluna. E se você não estiver trabalhando, também tem que cuidar bem da sua coluna. Quantas pessoas machucam a coluna em casa, no lazer, num dia de feriado, praticando um esporte, alguma coisa assim, né, enquanto se diverte. Então não é só trabalhando que se machuca, não. Você pode machucar a coluna até dormindo. Isso é muito comum. Então saber como usar a coluna, entender como ela funciona, é fundamental, é imprescindível para você acabar com seus problemas e aliviar suas dores. O segundo passo seria você fortalecer a musculatura da sua coluna. A sua coluna, ela é uma estrutura bastante complexa. Ela tem ossos, tem cartilagens, tem ligamentos, tem tendões, tem músculos e tudo isso tem que funcionar de forma harmônica. Porém, quem dá sustentação a tudo isso é a estrutura muscular. São os músculos. Então, músculos fortes, eles mantêm as articulações no lugar, bem alinhadas. Músculos fracos, as articulações ficam meio soltas. Elas ficam vulneráveis ao risco e ao se machucar. Então, quando você senta com a coluna ereta, firme, a musculatura está ali, trabalhando e deixando sua coluna alinhada, protegida. Quando você senta de qualquer forma, largado, né? Então você pode estar deixando sua coluna solta, muito, entre aspas, folgada, né? As articulações ali não estão firmes, e aí todo o peso está sobre os discos intervertebrais, estruturazinhas de cartilagem que ficam entre as vértebras, os ossinhos da coluna. São essas estruturas que, quando muito machucadas, muito agredidas, geram as famosas hérnias de disco. Então, para você ter uma ideia, uma musculatura forte, uma musculatura que está sendo trabalhada diariamente da forma correta, ela protege a coluna. Caso contrário, você vai ter uma coluna desprotegida. Então, nós temos aí o segundo pilar para você ter uma coluna sem dor,
é o fortalecimento da musculatura. Se você não tiver a musculatura fortalecida, preparada, você vai sentar corretamente e em pouquíssimos minutos a musculatura vai cansar e você tende a sentar errado novamente para descansar a musculatura que está fraca. Tá? A musculatura fraca, ela não aguenta muito tempo ficar ali contraída, fazendo o papel dela, que no caso da coluna é proteger. Tá? A musculatura dá movimento, obviamente, é a função principal, mas quando você está parado, né, sentado ou em pé na forma correta, a musculatura está ali dando estabilidade às tuas articulações. Então veja que são apenas dois pilares, são apenas duas coisas que você tem que aplicar no seu dia a dia para que a sua coluna pare de doer ou que você use isso como prevenção. Se você está no grupo das pouquíssimas pessoas que ainda não tem dor nas costas, faça isso como prevenção. E se você está no grupo grande, né, da maioria das pessoas que tem dor nas costas, faça isso como tratamento. Tá? Então, primeiro passo, bons hábitos posturais. Sentar corretamente, deitar corretamente, usar o computador da forma correta. E o segundo passo seria o fortalecimento da musculatura das costas. Claro, se você fortalecer os membros, melhor ainda, né? Mas muitas pessoas, elas fortalecem braços, fortalecem pernas, mas esquecem que nas costas também existem músculos. Então veja que apenas com essas informações, e quando eu falo que o problema às vezes passa pela desinformação, você agora vai começar a perceber que quem não tem essas informações, que é o conjunto de hábitos perfeitos com exercícios corretos para a coluna, essa junção aí desses dois elementos, essa informação é que vai fazer com que você ponha isso em prática e pare de ter crises recorrentes, de ter uma vida limitada, de ter desconforto, de ter desprazer em deitar. Tem gente que tem desprazer em deitar, tem gente que tem desprazer em levantar, porque para deitar dói e quando vai levantar também dói, né? Tem gente que tem desprazer em trabalhar, porque o trabalho machuca a coluna. Tem gente que tem desprazer em estudar, porque quando senta para estudar a coluna dói. E, pasmem, tem gente que tem desprazer em se divertir, né? Porque quando vai se divertir a coluna também dói. E de fato, com dor ninguém consegue ter prazer em nada. Então é simples, é um mecanismo de mudança de hábito apenas. Se você colocar em prática durante 21 dias, provavelmente você já vai mudar o seu hábito, né? Há quem fale 42, mas não tem problema. O importante é que você comece a partir de hoje a observar a sua ergonomia. Essa palavra esquisita nada mais é do que eu estou sentando corretamente, eu estou deitando corretamente, eu estou teclando no computador corretamente, eu estou lendo aqui o WhatsApp corretamente, eu estou varrendo a casa corretamente. Quantas donas de casa têm problemas de coluna? Muitas, muitas mesmo. Então, a tarefa doméstica, né, que parece ser simples, parece não machucar, ela é uma tarefa rotineira, repetitiva, dia após dia, e ela machuca sim, e machuca muito. Outra coisa que parece ingênua e que muitas vezes passa despercebido é o ato de dirigir, né? Muitas pessoas, elas vão para o consultório fazer o tratamento, até ter um certo alívio, mas quando sai, entra no carro e o banco do carro está na posição completamente errada. E elas já chegam em casa já com dores nas costas e muitas vezes pensam que foi o tratamento, né, que não surtiu efeito, alguma coisa desse tipo. Então, quando você tem a informação,
do que pode causar problema na sua coluna, você aí tem o poder de decidir se continua agindo com aquele hábito errado ou você muda para o hábito correto, que é o que, obviamente, qualquer pessoa sensata vai fazer, né? Pode ser que no começo você ache esquisito, complicado, cansativo, porque você não tem um hábito de fazer exercícios diariamente. Mas eles podem ser feitos em casa, eles podem ser feitos você apenas seguindo um método, não precisa você estar o tempo inteiro tendo que ir se deslocando, né, para procurar serviços desse tipo. Então os exercícios são simples, você pode fazer em casa sim. É necessário que você aprenda a fazer isso corretamente, claro, né? Mas que você pode sim fazer o exercício em casa sozinho, e isso aí precisa virar uma rotina na sua vida. E os hábitos posturais, esses você tem que levar para o resto da sua vida. Então, jamais sentar errado, jamais deitar errado, jamais dirigir errado. Sempre que você se descuidar, isso vai acontecer, né? A gente vai se distrair, vai terminar sentando errado ou olhando para o celular da forma errada. Você se policia e volta a fazer a postura correta, né? Esquecer, vez por outra, todo mundo esquece, isso não é problema. Não é a exceção que gera a dor, é a repetição, é a rotina que gera a dor. Então, se a sua rotina é uma rotina correta, saudável, não é porque uma vez ou outra você se descuidou e foi ler o WhatsApp, foi usar o celular de forma errada, que isso vai machucar a sua coluna. Mas se policia, tá? Se policia, se for preciso, pede ajuda a alguém que convive com você, para ela também te policiar e você começar a se corrigir. E em pouco tempo você vai ver que, da mesma forma como você adquiriu o hábito errado de sentar, você adquire o hábito correto de sentar. E quando você adquire o correto, que você vê as vantagens da forma correta, você não quer mais voltar atrás. Óbvio, né? Ninguém quer viver com dor. Então, para a gente não se estender muito, para esse vídeo não ficar muito longo, resumindo, nós temos 2 pilares que fazem com que as suas costas, com que a sua coluna, ela não gere dor. O hábito da postura correta e o hábito do exercício para a coluna correto. Essas 2 coisas você consegue em casa, você consegue praticar e fazer isso diariamente. É como se você estivesse se alimentando, né, de uma forma saudável diariamente. Então a postura e o exercício, eles devem ser tão importantes quanto a sua alimentação, né? Não adianta nada você ter uma boa alimentação se a sua coluna dói, né? Então faça desse hábito uma prática saudável, assim como você faz com a sua alimentação. Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, você compartilha com as pessoas que precisam. Deixa a tua pergunta aqui nos comentários. Provavelmente as dúvidas vão surgir após essa reflexão e a gente vai ter muito prazer em responder essa pergunta em forma de vídeos, e quem sabe você está aí também tirando a dúvida de várias pessoas, tá ok? Então um grande abraço e até a próxima!